Logo de início nós temos Suga e Nieve, que esse 15º episódio de Kamen Rider Gabo vai mostrar um pouco de como funciona a relação deles, sem mostrar exatamente como é tudo, obviamente. Então a gente vai ver o Suga falando que o Hanto não confia totalmente nele, agradecendo pelo pacote que o Nieve enviou para ele, que é exatamente aquele pendrive que ele enviou com fotos e vídeos. Então a gente vai ver ele falando que o Gabo evoluiu mais, o Suga todo empolgado e referindo a eles como pesquisadores. Então eles são pesquisadores, então eles estão fazendo esses experimentos, então é isso que eles estão fazendo, eles estão querendo descobrir mais informações, ele mostrando o coração, os gostizos que ele pegou ali do Soma e entregando para o Suga. Então a gente inicialmente vai ter essa conversa aqui, que até é rápida, entre o Nieve e o Suga, porque depois vai continuar posteriormente durante o episódio. O Soma falando do livro O Presente dos Magos, porque a mulher ela vende ali o seu cabelo para comprar um relógio para o marido, e o marido vende o relógio para comprar um broche de cabelo para a esposa. E ele fala, pô, então não serviu de nada, né, essa compra desses presentes. E é a Saga que explicou que, na verdade, o que importa é o amor, né, o que eles estavam dispostos a fazer para dar um presente que ambos iriam gostar, que ambos iam amar. Então, conta muito mais a intenção e o significado dos presentes do que os presentes em si. Então, o Soma entende. Eu acho muito legal esses momentos, porque o Soma, ele, apesar de ser meio humano e meio granute, ele não teve contato com os humanos. Então, eu acho muito legal mostrar esse lado dele aprendendo essas coisas, ele entendendo e ele tendo esse lado mais humano. Apesar dele ser uma pessoa muito boa, muito humana, ele não entende os significados dessas coisas. Então eu acho bastante legal quando a gente tem esses momentos do Soma compreendendo mais, e a gente vai ter ali ele querendo dar um presente pra Saki, que a Saki tá falando que ela não precisa de presente, pra ele dar para o Hanto, já que eles estão aí se aproximando ultimamente. Então a gente vê eles trabalhando. A gente vai ver o Soma vestido de rena e ela meio que de uma mamãe Noel, né, a Saki, que eles estão ali fazendo um trabalho de meio que é um sorteio, então as pessoas estão entregando ali para poder participar desse sorteio, e aí o Hanto aparece, ele entrega o Goshizo como presente, e depois ele fica, pô, mas isso não é um presente tão legal, eu toda hora tô dando um Goshizo pra ele, eu teria que ter feito algo especial. A gente já teve o Soma ali pensando, e a Saki acaba chamando o Hanto pra ajudar, então a gente também vai ter o Hanto ali vestido de rena, exatamente pra ajudar, porque tá tendo muitas pessoas pra troca aí desse prêmio, e a gente vai ver que, obviamente, o Granute Fujão, lá dos outros 2 episódios anteriores, aparecendo. Só que dessa vez ele não tá nada feliz, porque ele não tá conseguindo mercadoria de qualidade. Na verdade, a mercadoria que ele entregou é de baixíssima qualidade, então ele não ganhou doces trevosos, ele tá querendo o doce trevoso dele. Então ele vai ter que pensar aí em uma outra estratégia para ele conseguir, né, essas prensas de qualidade, esses produtos de qualidade, para ele conseguir os doces trevosos para entregar para os agentes. Então a gente vai ter ele vendo o Soma, aí ele vendo o Soma todo feliz, e ele meio que querendo pegar o Soma. A gente vai ver até ele tocando violão, enquanto a gente vai ver o Hanto e o Soma conversando. Aí o Soma vai lá ver ele fazendo música. Só que quando ele vê o Hanto, o Granute Fujão, obviamente vai fazer o quê? Fugir. Ele não é burro. Aliás, ele vive fugindo. Já é o 3º episódio que a gente vê ele fugindo. Então assim, ele é expert em fugir. Então, obviamente que ele vai fugir, e ele vai atrás do Soma, porque o Hanto vai para um lado, o Soma vai para o outro, eles realmente tentam ir em direções diferentes para tentar achar o Granute. Temos também o Jeb triste pela morte da Cheetah, e o Lango e a Grota descobrindo da morte da Cheetah, e a gente vê a cara deles de incrédulos, principalmente da Grota. Eles realmente não esperavam. Eles chegam até a falar, tudo bem, a Cheetah era fraca, eles, né, são fracos no caso, mas ele não esperava que o Soma fosse superar. Então assim, fica bem claro a diferença de poder. Obviamente a gente sabia que o Lango e a Grota são muito mais fortes que a Cheetah e o Jeb, mas do jeito que eles falaram, parece que tem uma diferença muito, mas muito grande ali entre eles. E o agente não sabe aonde está o Jeb, então fica aquela situação do Lango, pô, agora que eles iam ser úteis, servir para alguma coisa, então o Lango aí vai ter que talvez mudar os seus planos, não sabemos exatamente. E temos também a Grota falando que o Nieve poderia ter ajudado ali a Cheetah, que ele não fez nada, ele provavelmente deve ter ficado só olhando, então eles sabem como é o Nieve, e o Nieve, ele não ficou olhando só por olhar, ele ficou olhando porque ele queria ver o Soma evoluir, o Soma com mais força, então ele
fez exatamente isso, e esse sacrifício da Cheetah foi pro Gabo Vermelho evoluir, ele mesmo fala isso. Então a gente vê que ele vai provar ali tipo um pudim, um frango, porque ele tá interessado por essas comidas, né, dos humanos, exatamente porque o poder do Soma vem dessas comidas. A gente vê o Suga conversando com ele, e ele falando, pô, mas os humanos gostam dessas bobagens? E ele fala assim, a maioria gosta, inclusive eu. E eu fiquei na dúvida, se o inclusive é só relacionado à comida, ele gostar dessas bobagens de comer, ou porque ele é humano. Eu tô achando realmente que o Suga é humano, mas a gente ainda não tem essa confirmação. Então eles começam a falar do sistema Vale, que foi exatamente o que o Suga desenvolveu para o Hanto transformar. Ele chega falando, o poder dele veio disso, no caso o chocolate, porque ele também foi provar o chocolate. E aí ele pega meio como se fosse um caderno e entrega para o Nieve. Caderno esse que provavelmente deve ter as informações sobre o sistema Vale para ele desenvolver, até porque eles são pesquisadores, eles trocam dados, a gente vê que eles ficam trocando figurinhas, trocando informações entre eles. O Nieve que entregou o órgão Granute, como a gente viu lá no início do episódio, provavelmente foi ele que entregou quando o Hanto passou pela cirurgia, ele não tinha. Então eles vão trocando figurinhas, informações, e é esse que é o jogo do Suga e do Nieve. Não parece que o Nieve é chefe do Suga, pelo menos não nessa cena em questão, neste momento. Parece meio que eles são parceiros, que eles trocam informações, que eles são pesquisadores. Aparentemente parece que eles estão no mesmo nível. Não vi aí uma questão de hierarquia, de um estar acima do outro. Posso estar enganado e futuramente mostrar que é outra coisa, sim. Mas neste momento eu realmente não vi esta diferença. Então a gente vai ver o Nieve pegando aquele Fleur Pudim e indo ali pesquisar, fazer realmente uma experiência, ver do que é feito, entender esta comida. Realmente o Raider do mal, que a gente sabe que vai ter, vai ser baseada em pudim, já que ele está fazendo um experimento, tentando entender o que é este pudim. E aí nós temos o Granute fugiu encontrando o Soma, e ele querendo meio que ali pegar o Soma, mas aí ele descobre que o Soma é o Gabo Vermelho, e aí ele diz que não, ele vai largar os doces trevosos. E é muito engraçado porque o Soma faz a pergunta, né? Você quer morrer ou vai largar os doces trevosos? E ele tá tão acostumado dos Granutes falarem que não, que vão continuar comendo, que não vão largar os doces trevosos, que ele vai meio que pra cima quando ele se dá conta que o cara tá falando que ele quer sair da estômago, que ele não quer mais continuar, que ele quer parar de comer doces trevosos. E o Soma, obviamente, vai acreditar. E aí ele vai contar que ele tá assim nessa função, ele trabalhando há 20 anos, ele começou como funcionário de meio período. Ele fala que começou por impulso. Nesse momento o Soma não gosta, ele fala impulso. Sabe quantas vidas você tirou? E eu achei muito legal o Soma falar isso na cara dele. Porque apesar do Soma assim, ser inocente e ter acreditado, ele sabe que o cara tá errado, ele sabe que ele tirou vidas, mas ele acha que é um peixe pequeno. Que a gente sabe que ele é um viciado. E esse episódio já deixa isso muito claro em vários momentos. Então, assim, ele acha que não é culpa exatamente dele, que ele quer sair, mas ele não tem como sair da estômago. Então, ele fica meio que dividido com isso. Ele cai, obviamente, no papinho, aí o Hanto chega, começa a atirar. E o Soma vai proteger, porque o Soma quer que eles conversem, mas obviamente o Granute Fujão vai fazer o quê? Fugir. Então ele foge e acaba encontrando depois o Jeb e pedindo ajuda. Depois a gente vai ver que ele vai utilizar ali os agentes do Jeb. Mas a gente vai ver que o Hanto não fica nada feliz. O Hanto não gosta disso. E ele fala que, na verdade, ele não vai parar, que ele vai querer continuar ali matando pessoas, sim. E a gente vê que o Soma, ele quer contar as coisas, mas ele não pode contar totalmente, porque se ele contar, o Hanto pode descobrir que ele é meio Granute, ou ele vai ter que revelar esse segredo, e fica aquela situação de como que ele fala sem ele falar, como que ele explica a situação sem explicar tudo. E quando o Hanto fala da estômago, ele fala, como é que você sabe? Então, na verdade, o Soma só falou que já tinha sido ouvido ali pelo Hanto através do Granute. Então, não foi informação nenhuma nova pro Hanto, e ficou aquela situação, porque ele não gostou de como o Soma agiu, de ter deixado ali o Granute fugir, de ter acreditado que ele era ingênuo e tal, e ele falando que vai destruir todos os Granutes, e ele falar, se você encontrasse um Granute que não consumisse doces sombrios, você também ia querer matar? Sim, porque ele acha que todos os Granutes são maus, e o Soma tem que explicar isso, porque existe uma sociedade Granute, pessoas que nem sabem sobre esses doces sombrios, que não tem nem noção de que funciona, como funciona o estômago, como é isso. Então, assim, ele tem que explicar que existe vários
granutes. Existem granutes maus sim, que trabalham ali, que são funcionários da Stomach. Então, os maus são a Stomach. É principalmente a família Stomach, obviamente, os seus funcionários e todo mundo que tá ali. Lembrando que esses funcionários, eles são controlados, eles são viciados. Esses doces sombrios funcionam exatamente como um pagamento. Então, eles vão lá e matam essas pessoas porque eles estão viciados, eles querem continuar comendo doces sombrios. Então, assim, tem toda uma cadeia de produção. Então, ele sai irritado, a Sakika chega, ela vê que tá um clima tenso entre eles, ela chega até a chamar o Rando para participar da festa de Natal, ele diz que não quer, e ela percebe ali que tem algo de errado. Depois a gente vai ver o Soma falando com o Dente, que eu acho que é um momento muito importante, porque eles não esqueceram desse personagem, e até para ele entender, pô, um Granute realmente vai querer mudar? Vai querer deixar de comer doces sombrios? E o Dente falou, pô, essa é a primeira vez que eu ver isso, até porque como que eles não vão querer comer, né? Ele fala quem que vai conseguir superar esse vício. Então fica muito claro que é viciante, que realmente é uma droga. Então a gente tem essa confirmação aqui. E ele fala que se perceberem que ele tá querendo fugir, que ele não tá querendo mais ser um funcionário, ele vai ser pego. Que no primeiro momento que ele tentar fugir, até porque para ele conseguir deixar ali, né, a empresa Stomach, ele vai ter que fugir para bem longe. Ele vai ser pego, ele vai ser morto. Não vão deixar ele fugir assim. E aí nós vamos ter o Goshizo do Soma chegando, falando que tem alguém em perigo, obviamente, que é o Granute fingindo. Mas antes disso, a gente vai ter a cena daquele Granute que foi pego, sei lá, que foi levado pro Lango, depois o Lango levou pro Nieve para sofrer ali a alteração. Na verdade, foi para instalar nele aquele dispositivo que consegue transformar Granutes em humanos. A gente vê exatamente isso. Então aquele cara todo de preto, de chapéu, é este Granute. Eu já tinha falado isso no outro vídeo, então eu acho que tem grandes chances dele ser o Raider do mal, ou talvez até o Nieve. Mas a gente vai ver que ele tem um poder bem estranho, porque ele vai ali pro tribunal, até o momento que ele fica de saco cheio, ele entra ali no tribunal, ele atrapalha realmente o julgamento que tá acontecendo, e meio que sai fios rosas que picam as pessoas, que meio que parece que é injetado um líquido que deixa as pessoas felizes. Então, ele consegue fazer ali produtos de alta qualidade muito fácil, porque se você tá triste, ele vai lá e te deixa feliz. Então, aí ele pegou todos ali as prensas e a gente vê que ele vai aparecer no próximo episódio, ele vai ficar aparecendo, a gente até vê, né, o Lango falando com ele, dando manual de funcionário, se ele entende o que ele tem que fazer ou não, mas uma coisa que eu tenho que ressaltar, que eu achei bastante legal, é que mostra ele encapuzado, sim, coloca meio que um capuz nele, pra colocar ele pro mundo humano, então realmente eles não têm acesso de como vai pro mundo humano, então realmente é uma coisa da Stomach, ele nem pode ver, ele é encapuzado para ele não descobrir como é que ele pode pro mundo humano, como é que ele pode voltar, e eu achei isso simplesmente incrível, mostrando que eles realmente mantêm um controle, eles mantêm um controle de tudo, você não sabe como você pode ir pro mundo Granute, como você pode ir pro mundo humano, você tem que entregar produtos de qualidade, senão você não ganha doces trevosos, mostrando como funciona realmente a linha de produção, então eu gostei bastante deste momento, e obviamente a gente vai ver o Soma chegando lá, achando que o Granute Fujão está sendo atacado pelos agentes, que é tudo encenação, obviamente ele vai atacar por detrás do Soma, vai pegar ele desprevenido, e aí o Soma vai ficar chateado porque ele realmente achou que ele era inocente, que ele estava querendo largar ali os doces sombrios, ele realmente acreditou, então a gente vai ver ele utilizando de novo, né, aquele Goshizo do bolo de morango, e eu achei bastante legal porque ele vai colocando os Goshizos que ele tem na espada que tem o bolo, e aí vai formando meio que agentes, só que utilizando o poder do Goshizo que ele usa, então a gente vê ele utilizando o chocolate, a batata, então eu achei muito legal, porque é mais uma utilização, é mais um jeito diferente, porque no episódio passado a gente viu ele transformando os agentes, tanto da Cheetah quanto do Jeb, em agentes que serviam para ele. Agora não, ele tá criando os próprios, e eu achei isso muito legal. E ele percebe que os agentes são do Jeb, e o Jeb ele tá tão triste que ele nem quis saber do Gabo, ele realmente tá muito abalado, a gente vê, ele continua lá triste, né, ele tá muito triste pela perca da irmã gêmea, que ele deixou ali os agentes na mão desse Granute, ele ajudou a topar, até porque
ia ferrar, né, o Gabo Vermelho, mas ele realmente não quis lutar. Então a gente vê ele fugindo, o Hanto chegando, indo atrás dele, só que quando o Hanto tá lutando, aliás, a transformação do Hanto, porque o Hanto já tá meio que lutando, ele meio que se transforma durante a luta, eu achei bastante legal, e a gente vê os dois agentes da Jeb chegando e pegando ele. Então ele que tava lutando só com o Granute, teve que lutar ali contra 3, então assim, ele foi pego, ele acabou sendo acertado em cheio, roubaram um Goshizo que o Soma já tinha dado pra ele, e aí, no final ele acabou desmaiado. Obviamente que o Soma chega no final, provavelmente vai salvar ele. No próximo episódio, obviamente, a gente vai ter ali o Hanto pau da vida com o Soma, porque o Soma não quis matar logo o Granute, mas ele realmente vai tirar o Hanto dali, ele vai conseguir salvar o Hanto, ele não vai poder fazer muita coisa, né, gente? Porque ele acabou de usar a roupa de bolo de morango, e quando ele utiliza, ele gasta muita energia, e ele tá com a roupa de Jujuba, então provavelmente a gente vai ter que ir pra um lugar para recuperar a energia, para depois lutar novamente, e a gente vai ter sim a luta contra esse Granute Fujão. Também vamos ter o Nieve fazendo aí o sistema Vale. Provavelmente ele vai dar outro nome, porque deve ser um sistema utilizando o Pudim, já que a gente vê ele estudando o Pudim. Então eu tô bastante ansiosa para ver esse Rider do Mal. Será que o Rider do Mal vai ser o Nieve ou este Granute de roupa preta? Eu acho que vai ser um dos dois. Eu ainda aposto mais no Granute, realmente. Tô bastante ansiosa, porque a gente já vai ver ele meio que construindo ali no próximo episódio. Eu já fiquei, meu Deus, eu preciso ver isso. Acho que vai ser muito legal. A gente não deve ver já o Rider mal, né, do mal no próximo episódio. Eu acredito que deva ser lá pro 17, 18, mas eu acho que ele já tá mostrando aí pra que tá vindo. Eu gostei muito da interação dele com o Suga, do Nieve, do Suga, apesar da gente não ter todas as informações. Super ansiosa pro próximo episódio, porque quero ver aí esse novo dispositivo, até porque é sim diferente do Hanto, então tô bastante ansiosa, mas quero antes saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do episódio 15 de Kamen Rider Gabo? Os momentos que vocês mais gostaram? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o 15º episódio de Kamen Rider Gabo. Se você gosta de Kamen Rider Gabo, o Wingman, Bumbud, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem as revistas semanais. E eu também faço vídeo de animes, então se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!